Bom dia, muito bom receber todos vocês hoje aqui, privilégio para nós poder continuar essa série de mensagens e contar aí também com a presença de vocês. Antes de iniciar essa mensagem nessa manhã, eu gostaria apenas de mostrar uma foto para vocês de onde eu estive essa semana, essa última semana. Eu estive em Atibaia ensinando no mestrado de teologia. Esse daí é o pessoal, os doidos que toparam passar uma semana aprendendo sobre teologia de João, a partir de uma perspectiva exegética no texto grego. Foi uma semana bem puxada, nós tivemos aulas manhã, tarde e noite, quase todos os dias. E foi um grande privilégio poder servir essas pessoas lá também. Esse é um ministério que eu tenho desenvolvido já há alguns anos, com a graça de Deus e o apoio da igreja. A gente tem investido na vida de pastores. Esse curso foi ministrado em Atibaia, mas no início do ano eu tive o privilégio de estar em Anápolis também. Então, pela graça de Deus, a nossa igreja também tem servido nesses lugares e tem sido uma oportunidade para a gente treinar a próxima geração de pastores ou pastores que já estão em exercício, para que eles sejam capacitados a expor as Escrituras e a se aprofundarem na teologia. Para vocês que gostam de estudar as Escrituras e gostariam de estudar mais sobre o que nós temos conversado aqui, queria dizer para vocês que nós temos um guia de estudo também, que foi projetado para essa série, e nós estamos produzindo à medida que nós pregamos. Então, a partir da mensagem pregada durante a semana, nós temos um guia novo disponível. Então, toda quarta-feira, nós temos publicado um resumo da série, da mensagem pregada, um guia de estudo e um guia devocional, além do podcast, para reaproveitar se você tiver interesse. Esse é o link para você que gostaria de pegar esse material. Ele é gratuitamente disponibilizado, por enquanto, no meu blog, até que a gente tenha o site da igreja, mas esse material ele é para o nosso trabalho, ele é para ser usado pela nossa comunidade, mas tem servido outras igrejas. Então, toda semana eu recebo a mensagem de algum pastor, de algum líder de ministério que tem olhado aquele material e falado: posso usar? Posso usar isso que a gente está encontrando nesse material? Esse material tem sido, acho que vai ser muito útil para a nossa igreja, e o nosso desejo é, por favor, usem, fiquem à vontade. Não sou eu que tenho sido produzido, quem está produzindo esse material são voluntários da igreja. Então, assim, foi feito por pessoas do reino para servir pessoas do reino. Então, a gente está feliz demais de poder servir outras igrejas assim também. Mas vamos lá. Falando sobre educação de pais, né? O Menha já falou para mim que na semana passada eu passei do tempo, então eu quero correr hoje para não ter esse perigo, tá, Menha? Fica tranquilo. Olha lá, cadê o Menha? Já foi embora. É isso que acontece. Ele deu a dura e foi embora, né? Engraçadinho, né? Então tá bom. Mas, queridos, o que nós estamos vendo nessa série? Nós estamos olhando para as Escrituras e procurando uma resposta da teologia bíblica sobre qual deve ser a nossa função como pais. Nós estamos voltando para as Escrituras, tentando encontrar informações a partir do texto das Escrituras que sirvam para a nossa comunidade como um manual, como um guia. Na primeira mensagem, nós conversamos sobre erros que nós podemos cometer, e nós vimos 5 erros baseados em Deuteronômio 6. Problemas relacionados à autoridade, à idolatria do nosso coração, problema da atenção dividida, ou às vezes a simplificação demais, a escolher o caminho mais fácil, ou até mesmo da omissão. E nós vimos que esses erros eles são combatidos pela Escritura, e eles nos apresentam uma nova proposta. E nós vimos que essa nova proposta ensinada, ela deve ter a primazia da Escritura. E por isso que na semana passada nós respondemos a pergunta: por que a Escritura tinha que ser a parte importante? E nós vimos que as qualidades dela são impressionantes. Essa palavra foi soprada por Deus, ela é confiável, ela é o exercício da autoridade de Deus, ela é clara na sua mensagem, mas acima de tudo ela é suficiente. Aquilo que nós precisamos para os nossos filhos e para a nossa vida, nós sabemos que podemos encontrar nas Escrituras. E melhor ainda, ela faz toda a diferença, porque ela nos ensina um novo modo de ver o mundo, uma nova cosmovisão. Ela define o papel dos pais, ela define o papel dos filhos, o lugar dos filhos. Ela nos dá sabedoria para a resolução de problemas dos nossos filhos, e ela também nos dá clareza
sobre como nós podemos corrigir os nossos filhos. E tendo ouvido essas duas mensagens, você deve estar se perguntando, ok, por onde é então que eu devo começar? Nós aprendemos algumas coisas sobre erros que podemos evitar e como nós podemos usar as Escrituras. E tudo isso é muito legal, mas e na prática, o que é que eu vou fazer? Esse é o grande desafio da educação de pais, da educação de filhos. E é por isso que nós pais precisamos estar atentos. Nós precisamos entender qual que é o ponto de partida e para onde é que nós vamos chegar. Aliás, nessa série, o nosso desejo é exatamente esse, mostrar onde começar e onde terminar a nossa educação de filhos. E para responder essa pergunta, eu vou relembrar uma frase que nós lemos do Ted Tripp na semana passada. Ele diz, na Bíblia, os seus filhos aprendem quem Deus é, quem eles são e o sentido e o propósito da vida. Eles aprendem sobre o perigo do pecado e o resgate da graça de Deus. Eles aprendem a lutar com a tentação e aprendem a diferença entre o certo e o errado. Mas, acima de tudo, eles são confrontados com a verdade fundamental de um Deus de grande amor que enviou seu Filho para nos oferecer o resgate, porque nós não poderíamos resgatar a nós mesmos. Se nós demos à Escritura o lugar que é devido para ela, na educação dos nossos filhos, nós vamos descobrir que nas Escrituras, o Evangelho vai aparecer como o primeiro passo a ser dado, como o ponto mais importante da nossa educação. Porque lendo as Escrituras, nós vamos descobrir quem Deus é, quem nós somos, o que Cristo fez por nós. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos essa grande manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus. E eu queria propor para vocês que o Ted Tripp está correto. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Evangelho de Cristo Jesus é o ponto, ou deve ser o ponto de partida da nossa educação. Mas por que isso é tão importante? Bom, em primeiro lugar, porque nós temos um sério problema com a ideia de criar filhos de acordo com as Escrituras, sem saber exatamente o que isso significa. Nós falamos, ok, nós vamos seguir as Escrituras. E nós implementamos na nossa casa um modelo. Não, pode voltar, pode deixar lá na pergunta mesmo. Pode deixar aí. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre uma educação orientada pelo Evangelho e uma educação orientada pela religião cristã. Existe uma diferença brutal entre o ensino de Cristo Jesus e o ensino da religião chamada cristã. E quando nós entendemos a diferença entre essas duas coisas, nós vamos perceber que existe um grande risco de pais cristãos usarem as Escrituras para criar religiosamente os seus filhos. Mas a propósito de Deus ao nos dar as Escrituras é demonstrar que essa palavra nos foi dada, mas nós precisamos ensinar e instruir os nossos filhos a partir da luz do Evangelho. E é completamente diferente a ideia de ensinar de uma maneira religiosa as Escrituras e ensinar a partir do ensino de Cristo o que a Escritura ensina. Por isso, nessa mensagem, eu gostaria de responder a pergunta, como nós fizemos na semana passada. Aliás, nós vamos responder apenas duas perguntas. A primeira pergunta que nós vamos responder é por que eu deveria começar com o Evangelho? Por que eu deveria começar com o Evangelho? Como nós vimos na semana passada, duas perguntas apenas. E a segunda pergunta que nós vamos responder é: que diferença esse Evangelho faz? E como vocês sabem, vai faltar uma perna nesse tripé, e como aconteceu na semana passada, eu pretendo adicionar mais uma pergunta de reflexão para vocês. Mas essas são as duas perguntas principais que nós vamos responder nessa manhã. Por que eu deveria começar com o Evangelho? E que diferença esse Evangelho vai fazer no modo como nós vamos ensinar os nossos filhos? Vamos começar com a primeira pergunta. Por que começar com o Evangelho? Por que o Evangelho? Por que nós não vamos usar uma outra estratégia? Por que não outro princípio? E a melhor maneira de responder isso é que no Evangelho nós encontramos a nossa história descrita. No Evangelho nós encontramos a grande narrativa de Deus ao descrever a história da humanidade, e essa grande narrativa em que Deus apresenta quem Ele é na história dessa humanidade e o que Ele veio fazer. Mas mais importante, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos a história da nossa vida sendo descrita. E se nós prestarmos atenção, essa mesma pode ser a história
da vida dos seus filhos, da vida dos nossos filhos. O Evangelho vai oferecer uma grande narrativa que conta toda a história da humanidade, mas que também conta a nossa história dos nossos filhos. Deixa eu mostrar para vocês 5 verdades que esse Evangelho vai ensinar que mudam o modo como nós entendemos quem nós somos e quem os nossos filhos são. Isso muda completamente a nossa perspectiva de quem nós somos e quem são os nossos filhos. A primeira verdade que nós vamos ouvir sobre esse Evangelho é que existe uma criação. No início de todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Deus é criador de tudo. Deus, Ele criou todos os elementos da vida. No final das contas, o nosso Deus criou a mim e a você. Nós fomos criados por Deus, para estar com Deus, para a glória dEle. A Escritura nos diz que nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Em Gênesis nós lemos, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados para estar com Deus, nós fomos criados para sermos representantes dEle nesse mundo. Nós fomos criados, como o texto diz lá no Salmo 119, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós lembramos desse Deus Criador, um Deus que imprimiu a sua imagem em nós. Ele nos deu a dignidade, Ele nos deu a sua capacidade de pensar e refletir. Ele deu isso tudo para nós, porque nós somos criados por Ele e para Ele. E não importa que Gênesis tenha sido escrito no começo da Bíblia, que o Salmo esteja descrevendo alguém que vive nesse mundo que nós vivemos, caído e deturpado. Ainda assim ele olha e diz, Senhor, o Senhor me fez de maneira especial. Eu e você fomos criados por Deus. Os nossos filhos foram criados por Deus. Eles não são frutos do acaso. Não importa quão ineficiente tenha sido o seu planejamento familiar. O Senhor, quando te deu seus filhos, Ele os criou de maneira especial e admirável. Como dizia a antiga versão, assustadoramente maravilhoso. É algo que gera temor, é algo que gera aquele sentimento de êxtase. Os nossos filhos foram criados assim. E eu sei que todos nós, especialmente quando nós pegamos os nossos filhos no colo, especialmente as primeiras vezes, nós olhamos para aquele pedacinho de gente, aquele mini-me, e você olha para ele e fala assim, nossa, que maravilhoso. Puxou a mãe, graças a Deus. Que maravilha que o Senhor fez. Vocês que assistiram o parto dos seus filhos, vocês sabem que mesmo quem não acredita em nada, chama aquilo de milagre, não é à toa. É um momento único. É um momento que quando nós assistimos, que nós participamos, só de estar lá, já é um momento profundamente especial. Os nossos filhos têm total dignidade, porque eles foram criados por Deus. Os nossos filhos têm tem impresso no coraçãozinho deles e na vida deles a marca de um Deus criador, de um Deus amoroso. Eles têm valor, eles não são frutos do acaso, são frutos do amor que Deus tem por nós. Os nossos filhos são a demonstração dessa criação de Deus. Mas o Evangelho nos conta uma segunda verdade. O Evangelho nos conta que também houve uma verdadeira queda, ou seja, existe uma grande separação que acontece entre a criação e os nossos dias, onde os seres humanos foram separados de Deus. E na queda nós vamos descobrir o verdadeiro potencial que nós temos. E na queda eu gostaria de sugerir para você que o Evangelho diz que na queda você descobre o verdadeiro potencial do seu filho. Essa criaturinha maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, que Deus colocou no seu colo para você criar, ele veio com um defeitinho de fábrica.
Ele veio marcado pela presença do pecado. Ele veio representando o puro suco de Adão na vida deles. Eles têm as marcas do pecado. Eles são imagem de Deus, sim, mas eles também são imagem de Adão. O coraçãozinho deles já vem pervertido para o mal. Eles já vêm deficiente da presença da glória de Deus. Eles já vêm marcados por um distanciamento de Deus. Não importa quão bonitinhos eles sejam, o Evangelho diz. Essas crianças que o Senhor confiou em nossas mãos, elas são crianças marcadas pela presença do pecado. E o verdadeiro potencial dos nossos filhos é exatamente definido aqui. Observe o que o autor de Eclesiastes diz. Ele diz o seguinte: eu cheguei à seguinte conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. O que Deus fez era marcado por justiça, mas os seres humanos buscaram no seu coração se afastar do Senhor. Fomos nós que nos desligamos do nosso Senhor. Fomos nós que nos separamos do nosso Deus. Fomos nós que rejeitamos a sua graça, o seu amor, a sua oferta, a sua benevolente oferta de intimidade e proximidade. Fomos nós que dissemos para o nosso Senhor: nós não queremos, nós podemos ser melhores, nós podemos fazer mais, nós podemos crescer, nós podemos ser como o Senhor. Fomos nós que olhamos o amor de Deus, olho no olho, e nós dissemos: nós não queremos mais. E os nossos filhos não são isentos dessa história. Os nossos filhos, eles entram na nossa vida e na nossa história exatamente como nós entramos. Você quer ter certeza que o seu filho é um pecador completo? Lembre-se que ele é um pedacinho de você. Se você sabe que você é um pecador carente da graça, se você sabe que no seu coração você luta contra o Senhor, que sem a graça de Cristo Jesus você era um inimigo, lembra, o seu filho é exatamente assim. Ele chegou para você exatamente assim. As Escrituras dizem sobre todos nós, ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Ninguém, nenhum, todos nós estamos condenados. Nós não somos justos e nós não fazemos o bem. Na nossa própria natureza caída e separada de Deus, nós estamos nessa condição de não fazer o bem. Não tem nenhum sequer, nenhum de nós, nenhum dos nossos filhos. Os nossos filhos nasceram como nós, carentes da graça de Deus, inimigos de Deus, separados de Deus. Eles vieram a esse mundo com todo o equipamento necessário para cometer todo tipo de maldade. Tudo o que eles precisam para levar uma vida orientada ao mal, eles já têm. O senhor me lembra a história de um casal que estava em São Paulo, cansado, querendo passar um tempo de descanso. Eles resolveram ir para uma pequena pousada no interior, onde o marido gostaria de pescar. E chegando lá, cansados, o marido foi direto para o quarto dormir, mas ainda era noitinha. Estava começando, na verdade, o nascer, assim, era o fim da madrugada. A esposa gostava muito de ler. Resolveu pegar o barquinho da família, que estava encostado no carro, colocar no laguinho e ir para o meio. E lá no meio do laguinho, ela encontrou um lugar perfeito para ver o nascer do sol. E ali dentro, ela lendo o seu livrinho, ela contemplava a natureza de Deus. Quando de repente, um outro barco se aproxima, com seguranças da pousada, e eles olham para ela e dizem o seguinte: senhora, não sei qual foi a informação que te deram, mas não é permitido pescar nesse lago. Ela falou: olha, não sei se você prestou atenção, mas eu estou lendo um livro no meu barquinho, no lago. Eu não estou fazendo nada de errado. E ele deu aquela olhadinha assim no barco, e no barquinho dela tinham varas de pescar, molinetes, e tinha todo o equipamento de pesca ali. Aí ele olhou para a moça e disse o seguinte: senhora, a senhora não está pescando agora.
Mas pelo que me consta, você tem tudo o que você precisa para começar agora mesmo. E a mulher olhou para ele e falou assim: alto lá, não se aproxime de mim. Ele falou: o que é isso, senhora? O que está acontecendo? Ele falou: isso é um assédio. Você está querendo me violentar. Ele falou: que isso, dona? Para com isso, que isso. Só estou fazendo o meu trabalho. Ele falou: mas você não está fazendo isso agora, mas pelo que me consta, você tem todo o equipamento aí, pode começar agora mesmo. Esses são os nossos filhos. Pelo que diz o Evangelho, eles têm todo o equipamento necessário para agora começar a fazer o mal. Você olha para eles e ele fala assim: mas eles não vão fazer tudo isso de maldade. Deixa ele solto. Deixa ele seguir o próprio coração. Dá para ele liberdade para ele fazer as escolhas dele. E você vai ver uma lista parecida com essa. Romanos capítulo 1 diz o seguinte: eles se tornaram cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância e de depravação. Eles estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. Eles são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Eles inventam maneiras de praticar o mal. Eles desobedecem os seus pais. Eles são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Paulo está descrevendo a sociedade romana dos seus dias. No meio de todo o poder daquele império, de toda a grana que eles poderiam ter levantado, de toda a beleza que eles poderiam ter produzido nas suas estradas, nas suas produções artísticas. Quando Paulo olha para aquela sociedade e diz: essas são pessoas cheias de maldade, são gananciosas. E quando nós olhamos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, nós vemos exatamente a mesma coisa. Nós vemos exatamente a mesma coisa. Nós vemos maldade por todo lado, nós vemos ganância por todo lado. Mas você percebeu que essas pessoas que são inimigos de Deus, elas são também desobedientes aos seus pais? Você já parou para se perguntar por que Paulo, quando descreveu uma lista de erros terríveis dos seus dias, ele listou os piores possíveis e a desobediência aos pais? Porque provavelmente a desobediência aos pais era uma marca de uma sociedade corrompida. Olha para a nossa sociedade. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo filhos obedientes aos pais? Não, nós estamos vendo a confluência dessa inimizade de Deus, da maldade, da ganância, da injustiça, produzindo crianças que são desobedientes aos pais, que não têm amor à família. Esse é o nosso mundo. E os nossos filhos, que chegaram para nós, pecadores como eles são, eles estão sendo inseridos nessa sociedade. E se você estiver perguntando no seu coração, qual que é o verdadeiro potencial do meu filho? Eu gostaria que você se lembrasse que do modo como ele veio ao mundo, o verdadeiro potencial do seu filho foi descrito em Gálatas capítulo 5. Ele diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja e embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como já os adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O verdadeiro potencial dos nossos filhos é um inferno. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus, nós vemos que aquela criação maravilhosa produzida por Ele foi completamente distorcida pelo pecado. E que agora na queda, todos nós somos merecedores dessa inimizade de Deus. Todos nós somos merecedores de um inferno que nos separa eternamente de Deus. Nós e os nossos filhos. E diante da perspectiva do Evangelho, o verdadeiro potencial dos nossos filhos é o pecado. É o ouvir o mundo. É o andar de acordo com o mundo. É o se envolver com o mundo. Você quer que seu filho leve uma vida de moralidade, uma vida sem injustiça, uma vida de obediência aos pais? Eles vão precisar de Jesus Cristo. Essa é a terceira verdade que o Evangelho nos ensina, é que apesar de tudo,
Apesar de todo esse estado de inimizade desse mundo, Deus tem um amor tão grande, tão verdadeiro, que Ele está pronto para se entregar, se doar, para que essa humanidade caída, deturpada, que se perde, para que essa humanidade que vive em antagonismo contra Deus, que essa humanidade seja redimida por Cristo Jesus. E no Evangelho nós descobrimos a verdadeira necessidade dos nossos filhos. A verdadeira necessidade dos nossos filhos não são novos métodos educacionais, não são novos modelos de ensino. Eles precisam de Jesus Cristo. Eles nasceram inimigos de Deus e precisam se tornar amigos de Deus por meio de Cristo Jesus. Não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa que possa fazer com que os nossos filhos deixem de ser filhos das trevas e se tornem filhos da luz, senão por Jesus Cristo. Não tem nenhum outro nome dado no céu e na terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão em Cristo Jesus. Essa é a história da nossa vida. Nós somos redimidos e resgatados por Cristo Jesus. E os nossos filhos precisam disso desesperadamente. Em Efésios, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deus nos deu vida com Cristo Jesus quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Nós fomos salvos pela graça de Deus. É a graça de Deus que transforma o mundo. É a graça de Deus que nos liberta. É a graça de Deus que nos faz, que nos transforma de pecadores em filhos. Filhos verdadeiros de Deus. É a graça de Cristo Jesus que transforma. É o amor de Cristo Jesus que transforma. A maior necessidade do seu filho não é você. A maior necessidade do seu filho não é a sua presença. A maior necessidade do seu filho não é uma nova educação. A maior necessidade do seu filho é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Eu lembro que quando eu era mais jovenzinho, morando no norte do país, a gente, às vezes, saía para fazer acampamentos e tal. E uma vez nós estávamos perto de um riacho, um igarapé. E no meio desse igarapé tinha uma pedra, acima do limite da água. E em cima da pedra tinha um gatinho, não muito velho. Ele parecia alguma coisa assim, que não era filhotinho, mas ele era tipo... Ele ainda não era um gato maduro, era um gato, um jovenzinho. Molhado, arrepiado, tremendo, e certamente não era de frio, porque em Boa Vista o inverno é 30 graus, 32 graus. O gato estava estressadíssimo, sem condição de sair de lá. Então os meus amigos decidiram que eles iriam até lá para tentar salvar o gatinho. O gatinho, com medo de outra pessoa, porque provavelmente ele foi parar no rio com algum amiguinho que o jogou lá. Qual foi a reação do gato? Arranha, porque o grande medo dele é que alguém o derrube na água novamente. E o que acontecia naquele momento é que, enquanto a gente tentava se aproximar para salvar o gatinho feria a gente. Até que um dos meus amigos resolveu botar debaixo do braço, falou, vai assim mesmo, várias arranhadas, e esperneia e puxa. Mas quando ele chegou do outro lado, ele viu que ele estava em terra firme. A sensação que deu é que o gatinho entendeu. Mas a primeira coisa que ele fez foi sumiu dali. Vai que alguém muda de ideia, né? É isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Ele se doa a salvar quem o ofende. Ele se doa para salvar quem o machuca. Nós, na nossa trajetória, nós ouvimos sobre Cristo Jesus. Nós ouvimos sobre o amor que Ele tem, mas muitos de nós desprezamos, nós o odiamos. Com as nossas ações, nós também ficamos irritados, incomodados. Mas o Senhor, para nos salvar, Ele se arrisca a sofrer. Ele se arrisca a ser atacado, porque o amor dEle é maior que o medo dEle. Ele não tem medo de nos salvar. Está pronto para entregar. Os nossos filhos são exatamente como esse gatinho. Marcados pela presença do pecado, marcados pela antagonia de Deus no coração deles. Quando nós ensinamos os nossos filhos, muitas vezes eles vão olhar para a gente e fazer... Eles vão ouvir a verdade do Evangelho, eles vão ouvir sobre o amor de Cristo Jesus, mas eles vão reagir mal. Somos nós que temos que aprender com Cristo Jesus.
se nós quisermos que eles sejam salvos, verdadeiramente salvos, em algum momento nós vamos precisar enfrentar esse gatinho que está com medo. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus, que pode conceder graça acima de graça no coração dos nossos filhos, para que eles ouçam a mensagem do Evangelho, para que eles entendam quem Cristo é, para que eles entreguem suas vidas a Cristo Jesus, porque essa é a maior necessidade deles e essa é a nossa maior missão. No Evangelho nós entendemos que essa é a nossa maior missão: levar Jesus Cristo aos nossos filhos. Levar Jesus Cristo aos nossos filhos. Não levar os nossos filhos a Jesus Cristo. Levar Jesus Cristo aos nossos filhos. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Nós não vamos ficar carregando os nossos filhos, forçando os nossos filhos. Nós vamos viver Cristo Jesus dentro de casa. Nós vamos anunciar Cristo Jesus dentro de casa. E nós vamos proclamar o Evangelho da salvação dentro de casa. Nós vamos fazer com que essa graça de Cristo Jesus, que um dia foi visível para o nosso olhar, e quando nós enxergamos, nós não queríamos mais nada a não ser estar com Cristo Jesus. Nós vamos apresentar Cristo Jesus até que esse dia chegue no coração dos nossos filhos. Para que eles olhem para Cristo Jesus e digam, como nós dissemos um dia: eu não quero mais nada, eu deixo tudo para trás para seguir a Cristo Jesus. Os nossos filhos precisam de Cristo Jesus. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado por tentar não usurpar o lugar de Cristo Jesus. Porque às vezes nós recebemos essa criança, ela é tão indefesa, ela é tão inocente dos males do mundo, que nós acreditamos que a nossa função é sermos os protetores, que a nossa função é dizer para essas crianças agora que nós somos tudo o que elas precisam. E nós criamos crianças que olham para nós como salvadores, como se nós tivéssemos condição de lidar com o pecado do coração, como se nós tivéssemos condição de proteger de todos os problemas do mal que vão chegar nos nossos filhos, como se nós pudéssemos ser de alguma forma mediadores da graça de Deus para os nossos filhos. Nós não somos isso. Eu lembro uma vez saindo aqui na igreja, como acontece algumas vezes, uma das nossas crianças tinha entrado em conflito e uma evidentemente estava chorando. E essa criança que estava chorando estava no colo da sua mãe, que dizia o seguinte para o seu filho: filho, eu não tenho condições de impedir que coisas ruins aconteçam na sua vida, mas eu posso te proteger para sempre no meu colo. Eu falei: não pode. Se você prometer isso para o seu filho, você está prometendo ocupar o lugar de Cristo Jesus, que é o único que pode guardar o nosso filho do mal. É o único que pode proteger, nos ajudar a não tropeçar. Ele é o nosso protetor. Nós apontamos para Cristo Jesus. Nós não queremos que os nossos filhos olhem para nós como se nós fôssemos provedores da segurança, da estabilidade, da proteção deles. Nós não somos. E se nós criarmos filhos acreditando que nós somos a fonte de sustento e de proteção dos nossos filhos, nós estamos criando filhos para o fracasso. Porque quando nós falharmos, e nós vamos falhar, os nossos filhos vão se voltar não somente contra nós, eles vão se voltar contra o Deus nos colocou como pais na vida dele. Nós não somos capazes de oferecer segurança para os nossos filhos o resto da vida. Nós não somos capazes de oferecer segurança e redenção para os nossos filhos. Esse papel messiânico, religioso de ser pai, está errado. Nós não somos Cristo. Nós não somos Messias. Nós apontamos para Cristo, porque nós somos embaixadores do Messias. Filho, eu não posso te proteger dos problemas desse mundo. Mas é assim, no mundo você vai encontrar aflição. O mundo é assim. Eu não posso te proteger de todos os problemas do mundo, mas eu sei quem pode te dar segurança para enfrentar todos eles.
Eu conheço alguém que pode te redimir de todos os seus pecados. Porque no Evangelho nós encontramos que existe um único Salvador e Redentor dos nossos filhos. Não somos nós. As Escrituras dizem, Tito, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele tem derramado generosamente sobre nós por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não existe redenção fora de Jesus Cristo, não existe graça fora de Jesus Cristo, não é por mérito, não é o que nós fazemos, não é por religiosidade. Somente Cristo Jesus pode nos redimir. Nós precisamos lembrar que o Evangelho nos ensina essas verdades. Criados por Deus, para Deus, mas caídos e depravados. Nós só podemos ser redimidos por Cristo. Somente Ele pode ser fonte de sustento e proteção para nós e para os nossos filhos. Mas o Evangelho ensina uma quarta verdade muito importante. Quarta verdade que o Evangelho ensina é que o verdadeiro pertencimento do seu filho chama-se igreja. Se o seu filho conhecer a Cristo Jesus verdadeiramente, ele é um membro da comunidade da fé. E eu vou dizer isso para vocês, prestem atenção. Não existe pertencimento genuíno e verdadeiro fora da comunidade da fé. Todos nós queríamos ser aceitos em algum lugar. Todos nós queríamos pertencer a alguém ou alguma coisa. Todos nós queríamos ter de alguma forma um lugar para dizer que era nosso, um grupo de pessoas para dizer que era nosso. Nós queríamos ter um clube, um grupo de amigos. Nós queríamos ter um clube do livro. Todos nós fomos criados para relacionamentos. Mas na queda nós distorcemos tudo isso. Mas em Cristo Jesus, Ele oferece a verdadeira resposta. Nós só vamos encontrar verdadeiro pertencimento se nós estivermos na comunidade da fé. E aqui. O nosso verdadeiro pertencimento está aqui, em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas pera. Isso é legal na Bíblia, mas você já viu quem está do nosso lado? Você conhece as pessoas que vêm na igreja? Eles são todos pecadores hipócritas iguais a você. O que nos faz viver essa comunidade juntos não é que nós somos especiais, bons e perfeitos. É que nós sabemos que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça e que nós podemos contar uns com os outros. Todos nós precisamos viver em comunidade cristã. Não existe vida cristã sozinho em casa. Não existe vida cristã da internet. Não existe vida cristã de assistir lives e participar de videoconferências. A vida cristã é como Cristo encarnada. Ela tem que estar em um lugar. Ela tem que se encontrar em um lugar. E se nós conhecemos Cristo verdadeiramente, nós somos membros uns dos outros. Nós somos irmãos. Nós temos o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Redentor. O mesmo Salvador. E é aqui o nosso verdadeiro pertencimento. Nós podemos ter clube do livro. Nós podemos ter clube do filme. Nós podemos ter grupo de estudo, mas é aqui que o Senhor vai mostrar nosso verdadeiro pertencimento. Observe o que Paulo diz: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, ou seja, vocês não estão do lado de fora, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês estão sendo edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Nós que temos Cristo Jesus, nós estamos sendo construídos, edificados, nós estamos sendo transformados para uma nova vida de comunidade. Quando nós conhecemos a Cristo Jesus não somente redime o nosso coração, Ele redime os nossos relacionamentos. E na comunidade da fé nós encontramos pessoas que nós somos concidadãos dos santos agora. A nossa identidade já não está mais aqui, a nossa comunidade já não é desse mundo. Nós somos membros dessa nova Jerusalém, hoje, como famílias de Deus. Somos irmãos uns dos outros. Os nossos filhos também. Eu sei que alguns de vocês têm restrições com seus filhos, deles virem à igreja e participarem da igreja, porque vocês acham que é muita coisa. Mas o seu filho vai todo dia para a escola, ele vai no inglês, ele vai no francês, ele vai na ginástica, ele vai na bicicleta, ele vai na academia, ele faz tudo, menos gastar tempo com o Senhor,
e gastar tempo com a comunidade do Senhor. Tolice. Isso é tolice. Você está criando o seu filho para viver fora da comunidade da fé. Isso é tolice. No Evangelho nós somos família. O seu filho é coerdeiro comigo nas promessas do Evangelho. O seu filho é coerdeiro conosco. Ele é membro desta comunidade da fé. Ele é um participante da graça. Se o seu filho verdadeiramente conheceu a Cristo Jesus, ele foi feito para experimentar o seu pertencimento aqui. Pais que acham que ir na igreja é coisa de gente religiosa, esqueça. Ser igreja é coisa de quem segue a Cristo Jesus. Igreja não é um lugar que eu vou. Igreja é quem eu sou com os meus irmãos. É parte da minha identidade. Eu incluo os meus filhos no que eu faço, porque eu quero que eles cresçam, arraigados na graça, cuidados pelos meus irmãos. Queremos que os nossos filhos cresçam juntos, para desfrutar da graça do Evangelho juntos, em comunidade. Sim, existem pecadores em processo aqui dentro, é claro que existem. Mas lá fora nós temos pecadores em declínio. E a gente acredita que está ok deixar os nossos filhos viver com pessoas que hoje estão perdidas, que não conhecem a Deus. Nós os entregamos com facilidade para o professor de música, para o professor de esportes, para a escola. Nosso coração fica em paz. Mas ele se dói quando tem que vir para a igreja. Quando a tia da igreja corrige o filho. Quando o tio da igreja fala, não corre aí, moleque, você vai cair. Toma cuidado com a escada, cabeção. A gente fica super ofendido com isso aqui dentro. Como se isso fosse o final do mundo. Os nossos filhos foram criados por Deus, resgatados por Cristo Jesus. E se eles conhecerem verdadeiramente o Evangelho, são família de Deus. Observe o que acontece em Atos. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. A igreja primitiva, quando entendeu quem Cristo Jesus era, a primeira coisa que eles fizeram foi se dedicar ao ensino dos apóstolos. Depois eles disseram que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão. Comunhão era parte da essência da identidade deles, da comunidade que eles viviam. Eles partiam o pão juntos, eles tinham refeições, eles oravam juntos. Isso aqui é igreja. Não é esse lugar que a gente vem. Não é essa caixa de som, a projeção. Isso são elementos que podem nos ajudar. Mas igreja somos eu e você, somos nós. Comunhão. Nós servimos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros. E gostaríamos de ser como era a igreja de Atos que dizia: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, eles partilhavam o que tinham. É nesse ambiente que nós queremos criar os nossos filhos. Que o verdadeiro pertencimento deles está aqui. Esse é o verdadeiro pertencimento dos nossos filhos, como nós, membros da comunidade da fé. Por fim, o Evangelho nos ensina uma última verdade. Que é na missão do Evangelho que nós vamos encontrar o verdadeiro propósito dos nossos filhos. Se os seus filhos conhecem a Cristo Jesus, antes de serem médicos, antes de serem professores, psicólogos, antes de serem programadores, antes de qualquer profissão que eles venham a ter no futuro, eles são discípulos de Cristo Jesus e responsáveis por essa missão que Ele deu para todos nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma missão. E se os nossos filhos creem em Cristo Jesus, o verdadeiro propósito deles está aqui. Tudo o que eles fizerem precisa apontar nessa direção. Fazer discípulos é trabalho dos nossos filhos também.
especialmente se eles já conhecem a Cristo Jesus. Se o seu filho não conhece a Cristo Jesus ainda, é sua função de pai discipular o seu filho. Você vai apresentar o Evangelho para o seu filho. Você vai apresentar para o seu filho a verdade de Cristo Jesus. E com muita oração e muita entrega, o Senhor vai permitir você ver o dia que as escamas dos olhos dos seus filhos caem. Eles enxergam a grandeza e o amor de Cristo Jesus. Eles deixam de ser somente seus filhos e eles se tornam nossos irmãos. Esse é o nosso papel. E se nós levarmos o nosso papel a sério, a nossa educação dentro de casa, vai ter que lembrar que os nossos filhos, que olha, está todo mundo te dizendo sobre o vestibular. Todo mundo quer que você saiba o que você vai crescer. Não tem problema a profissão que você vai escolher. A gente pode conversar sobre isso outro dia. Mas você vai ser um discípulo de Cristo Jesus onde você for. A tua identidade como filho de Deus e a tua missão como proclamar o Evangelho já estão definidos por você. Você não tem que passar a vida inteira procurando descobrir quem você é e o que você vai ter que fazer. A graça do Evangelho já te deu. Você já tem tudo o que você precisa. Você já tem a capacitação do Espírito. Você já tem a palavra. Você já tem a tua missão definida. Você é um herdeiro da comunidade da fé. Co-herdeiro com Cristo Jesus das riquezas da graça de Deus. Você é um discípulo de Cristo. Na nossa casa nós resolvemos adotar a linguagem de não de aceitar Jesus e virar crente. Nós sempre tratamos com a ideia de discípulo. Quando você entende Cristo Jesus, você é um discípulo de Cristo Jesus. Ontem, quando o nosso Ministério de Ação Social foi sair para fazer uma pesquisa porta a porta para entender o nosso bairro, eu sentei com as crianças em casa, que não são mais crianças, eu já sei, mas eu não sei falar outra palavra ainda. Eu sentei com eles e eu falei, vocês são discípulos de Cristo Jesus. Se tiverem a oportunidade, preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Vocês são discípulos, aproveitem as oportunidades. Antes de estudante, jogador de futebol, lutadora de judô, vocês são discípulos de Cristo Jesus. Vocês têm que fazer isso aqui, ó. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vocês são testemunhas do amor de Deus. Vocês não vivem para esse mundo. Vocês têm uma nova missão, um novo propósito. O Evangelho nos ensina que nós somos criados por Deus. Nos ensina que nós nos separamos de Deus com o nosso pecado. Que Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que a igreja é o nosso lugar de verdadeiro pertencimento na comunidade da fé. Que o Evangelho e que a missão de Cristo Jesus é o grande propósito das nossas vidas. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a partir da perspectiva do Evangelho. Por isso, para terminar essa mensagem, eu gostaria de responder a segunda pergunta. Que diferença o Evangelho faz, então? O Evangelho faz total diferença quando nós precisamos diferenciar uma educação que é fundamentada na Escritura, mas é modelada pela religiosidade hipócrita. E uma educação que usa os princípios das Escrituras, mas ela é modelada pelo Evangelho de Cristo Jesus. E da mesma maneira que na semana passada eu tentei ajudar vocês a entender a diferença entre uma educação bíblica e uma não bíblica, eu quero ajudar vocês a entenderem a diferença entre uma educação religiosa e uma educação do Evangelho. Porque a educação religiosa parece positiva, mas não é. A educação religiosa parece alguma coisa que é melhor do que uma educação não bíblica. E eu gostaria de dizer para vocês, não é. A educação religiosa é aquela que nós vemos nos memes da igreja. Meus filhos foram criados na igreja, não sei o que aconteceu com eles. E na foto tem 3 meninos dormindo no banco da igreja. A educação religiosa produz o oposto do Evangelho. E nós precisamos estar atentos, porque se nós não prestarmos atenção, nós vamos cair no equívoco de misturar religiosidade dos hipócritas com a graça e verdade que nós encontramos em Cristo Jesus. Então, para tentar nos ajudar, eu gostaria de fazer algumas perguntas, 5 rodadas de perguntas, como eu fiz na semana passada. 5 perguntas que ajudam você a distinguir entre a criação orientada pelo Evangelho e a oração orientada pela religiosidade.
Primeira pergunta, como é que o Evangelho entende a vida cristã? Bom, a perspectiva religiosa vai dizer que a prática da vida cristã, ela é modelada pela coerção. Nós vamos fazer Jesus Cristo aparecer no seu coração, nem que seja na marra. Coerção é vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Você tem que isso, você tem que aquilo. Essa é a educação coerciva. A educação religiosa, ela não está preocupada com a transformação, ela está preocupada com as atitudes externas. Tem que falar graça e paz, tem que ter essa roupa, tem que ter esse comportamento, e nós vamos coagindo os nossos filhos a entrarem em um sistema que se pareça com algo que aquilo que a igreja prega. Mas a prática da vida cristã modelada pelo Evangelho é modelada pela graça. É a graça de Deus que nos chamou com uma santa vocação, não pelas nossas obras. Foi a graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. A prática da vida cristã é modelada por Cristo. É modelada pela graça. É impelido pela graça. A graça de Cristo Jesus não é somente um poder que me salva sem meu mérito. Ele me capacita a viver uma vida digna do Senhor. Quando nós pensamos isso na educação dos nossos filhos, nós temos que lembrar que se nós quisermos que eles sejam verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, nós não vamos criá-los debaixo de coerção. Nós vamos criá-los de acordo com a graça. Porque é a graça que nos ensina, é a graça que nos instrui, é a graça de Deus que nos transforma, é a graça de Deus que é paciente quando nós erramos, é a graça de Deus que é benevolente quando nós falhamos, é a graça de Deus. Quando nós pensamos na fé, a educação religiosa, que a fé é um trabalho da manipulação. Eu vou ensinar para você alguns versículos, eu vou ensinar para você algumas respostas, eu vou te ensinar a responder certo todas as perguntas da escolinha, da escolinha bíblica. Quando alguém fizer uma perguntinha no Minifonte, responda Jesus 90% das vezes e vai dar certo. Vai dar certo. E nós vemos que os nossos filhos sabem responder muitas perguntas. Só que nós às vezes esquecemos que a verdadeira fé é um ato da graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça por meio da fé, e isso, graça e fé, é dom de Deus. A fé vai surgir no coração do seu filho quando o Senhor o chamar, quando o Senhor mostrar a sua graça irresistível para ele, até o dia em que ele vai dizer: é isso que eu quero para a minha vida. Não adianta coordenar do lado de fora aquilo que só Deus pode produzir do lado de dentro. Só Deus pode implantar fé genuína no coração do seu filho. Não adianta tentar produzir pelo lado de fora. Não adianta tentar maquiar. Somente o Senhor, com a sua graça, pode produzir fé verdadeira no coração dos nossos filhos. E o que é santidade? A religião, a educação religiosa acredita que a santidade é feita por esforço, por mérito. Você tem que isso, você tem que aquilo, 4 passos para isso e assim. Mas a santidade, de acordo com as Escrituras, é um ato da graça de Deus. É Ele quem opera em nós o seu poder. Paulo diz o seguinte: porque é Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Os nossos filhos serão feitos santos pela graça de Deus. Da mesma maneira que o Senhor convence o nosso coração de pecado, o nosso Senhor vai convencer os nossos filhos de pecado. Porque a vida cristã não é coagida, não é manipulada, não é meritória. A vida cristã é um ato da graça de Deus. É claro que existe obediência, é claro que existe autoridade, é claro que existe ensino e instrução. E nós vamos falar muito sobre isso, mas entenda o seguinte: se você acredita que pode manipular seu filho à fé, está enganado. Se você acha que você pode coagir seu filho à salvação, está enganado. Se você acha que dá para transformar a salvação em mérito, se ele for muito obediente, então ele vai ser recebido por Cristo Jesus, entenda, esse é o oposto do Evangelho. O Evangelho ensina a graça. É por isso que nós temos que educar os nossos filhos na dependência. Porque a verdadeira necessidade dos nossos filhos, o que ele realmente precisa, que é encontrar Cristo Jesus, só Deus pode produzir no coração deles. Não tem nenhuma técnica, não tem nenhum modelo, não tem nenhum modo de ensino que seja capaz de garantir
que eu consiga apresentar o Evangelho para o meu filho de maneira que ele nunca vá dizer não. Eu sou incapaz de produzir fé no meu filho. Por isso que a vida cristã dentro da nossa casa tem que ser uma vida de dependência e oração. Se a verdadeira necessidade dos nossos filhos é Cristo Jesus, o verdadeiro trabalho dos pais é oração e dependência. Porque só Cristo pode transformar os nossos filhos. A vida cristã é só Ele que pode imprimir nos nossos filhos. Como que a religião e o Evangelho entendem o discipulado? Na perspectiva religiosa, o ponto de partida é um mérito. Você vai fazer coisas para ser aceito. Mas o Evangelho vai dizer, você já foi aceito em Cristo Jesus. É por causa daquilo que Cristo fez que você foi aceito. Não existe nenhum mérito nos nossos filhos. Não existe nada que eles venham fazer para merecer. Se os nossos filhos forem profundamente obedientes e rebeldes no coração deles, eles não estão mais próximos do Senhor. Eles estão mais perto da hipocrisia. Eles estão mais perto da religiosidade do que do próprio Evangelho e da vida com Cristo Jesus. Quando nós olhamos o ponto de partida do discipulado, nós vemos que em Mateus capítulo 19, 28, 19 e 20, que nós acabamos de ler, que nós temos que pregar o Evangelho, ensinar e batizar. O Senhor Jesus Cristo termina dizendo, eis que estou convosco até a consumação dos dias. É a presença de Deus que garante o sucesso da proposta evangelística. É a presença de Cristo que garante que a missão de Cristo Jesus seja eficiente. O ponto de partida do discipulado dentro de casa tem que ser a dependência de Deus. Tem que ser a dependência de Deus. Nós precisamos muito mais de Deus, porque se a maior necessidade dos nossos filhos é a graça e o Evangelho, nós somos cada vez mais incapazes de cumprir a nossa função. Nós precisamos mais da graça e da dependência. Qual que é o modelo do discipulado na vida religiosa? Na vida religiosa, o discipulado é movimentado por regras. Você vai ter que cumprir essas regras, porque se você cumprir essas regras, você tem mérito diante de Deus. E o modelo do discipulado, de acordo com o Evangelho, é centrado na sabedoria. Quando nós olhamos para o Evangelho, é lógico que nós encontramos várias coisas que nós não podemos fazer. Nosso Senhor nos dá ordem e mandamentos, mas o Senhor também nos dá o seu Espírito. O Senhor também nos dá a sua palavra. O Senhor também nos dá da sua sabedoria. Ele nos dá dessa sabedoria que é do alto, e Ele diz, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. É nela que nós fazemos o fruto da justiça, conforme Tiago nos ensina. É essa sabedoria do alto que nós precisamos. Nós sabemos que os nossos filhos não podem mentir. Nós sabemos que os nossos filhos não podem ser desrespeitosos. Mas como é que nós vamos tratá-los? Nós vamos tratá-los de acordo com a regra? E vamos pegar, olha, essa aqui é a regra, agora nós vamos trabalhar com essa disciplina, porque se eu fizer 1, 2 e 3, você vai ser uma pessoa santa? Ou nós vamos precisar de sabedoria para como implementar as nossas regras? De sabedoria para como lidar com as crianças? Nós sabemos que birra é errado, mas quando nós temos que confrontá-las? Quando que nós temos que instruí-las? Nós sabemos que rebeldia é errado, mas quando é que nós confrontamos o pecado e nós sentamos para conversar, para entender as dores do coração? Nós precisamos da sabedoria divina para isso. E uma educação em casa que é modelada pelo Evangelho precisa aprender a diferença. O discipulado, o alvo do discipulado é criar filhos na imagem da tradição. Você já viu isso, como a igreja é boa de fazer isso? Você pega crente de uma determinada igreja, você vê os filhos estão tudo igualzinho. Porque de maneira religiosa nós conseguimos reproduzir pessoas à nossa imagem, imagem da nossa tradição. Mas o alvo do discipulado cristão é a imagem de Cristo Jesus. Como Paulo diz, nós estamos anunciando e admoestando todo mundo, ensinando a todo homem, em toda parte, toda a sabedoria de Deus, porque nós queremos apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Ele não queria criar seguidores de si, ele queria criar seguidores de Cristo Jesus. Então ele ensina Cristo Jesus, ele admoesta, ele instrui com toda a sabedoria para todo homem, todo mundo, que o alvo do discipulado é a imagem de Cristo. Como é que eu sei que eu estou fazendo um bom discipulado com os meus filhos em casa?
se eles estão crescendo na imagem de Cristo Jesus, nós estamos fazendo um bom trabalho. Se eles estão sendo criados para serem a minha imagem, a imagem da minha tradição, nós estamos criando nossos filhos mais religiosamente do que de fato pelo Evangelho. Como que a educação religiosa entende a instrução dos pais? É completamente diferente. No ensino religioso, da perspectiva religiosa, o ensino dos pais em casa, ele é moralista. Filho, você não pode isso, você não pode aquilo. Essa semana eu estava vendo uma pregação de um pastor que estava chateado. Ele dizia: pais, parem de falar que aquilo que você não quer que seu filho faça, que é Deus que não gosta. Para de ficar falando: não pode deixar carne no prato, Deus não gosta. Para de ficar falando essas coisas: não fala assim com a titia, Deus não gosta. E pior, fala que o pastor está vendo. Como se o pastor fosse grande coisa na vida da criança. Filho, não faz isso, o pastor está olhando. Como se o pastor fosse um grande responsável pelo comportamento dele. Como se eu fosse um tipo de policial da moralidade dos outros. A visão religiosa é isso. Nós criamos polícia de moralidade. Nós ensinamos moralidade e nós criamos polícia de moralidade. Olha, vocês não estão conformes ao nosso código ético aqui. Sua vestimenta está errada, seu comportamento é errado, suas falas estão erradas. Isso é moralismo. O ensino do Evangelho sabe que o problema dos nossos filhos está do lado de dentro. O que aparece do lado de fora é só resultado daquilo que está do lado de dentro. Então, quando nós pensamos no ensino dentro de casa, nós pensamos em transformação. Nós não queremos controlar os nossos filhos pelo lado de fora. Nós queremos ensiná-los para que a transformação genuína que vem de dentro seja feita pelo Espírito na vida deles. Nosso ensino visa transformação, visa encontrar oportunidades para que eles entendam a diferença entre o certo e o errado com a graça de Deus. Isso leva tempo. E precisa de atenção. Mas não adianta ficar criando cercas e proteções moralistas, sendo mais zelosos que o próprio Deus. Moralismo nunca salvou ninguém, nem vai salvar. Moralismo não serve para a gente. Nós sabemos que quando nós somos moralistas do lado de fora, nós somos hipócritas perante Deus, porque nós falhamos na própria moralidade que nós defendemos. Se não serve para a gente, nunca serviu para ninguém na história, por que nós quereríamos isso para os nossos filhos? Qual que é a proposta da instrução religiosa? É impor. Eu vou impor para vocês esses valores. A educação religiosa diz: você tem que entender isso, você tem que viver isso, porque o seu pai é assim. Nós somos batistas, nós somos da igreja, nós somos da Bíblia. Você tem que ter isso porque nós somos assim. Você tem que se comportar desse jeito porque seu pai é pastor. Filho de pastor não pode fazer esse tipo de coisa. Filho de pastor não comete esse tipo de erro. Não. A proposta da instrução do Evangelho é um convite. Que nós vemos Paulo fazer para a igreja de Corinto. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Nas nossas casas, nós somos os seguidores de Cristo Jesus. Nós mostramos o caminho, onde está Cristo Jesus. E nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: vem com a gente. Para lá é muito melhor em Cristo Jesus. Lá tem graça, lá tem amor, lá tem justiça, lá tem transformação. Fora de Cristo Jesus é morte, sofrimento. Para lá é melhor, meus filhos. A educação do Evangelho aponta para Cristo Jesus como um convite. Qual que é o foco da instrução religiosa? É sempre externo. Mas a educação do Evangelho sempre foca no coração. Porque nós sabemos que é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades. Tudo o que nós vemos os nossos filhos fazerem de errado veio de dentro deles, veio do coração deles. E não adianta tentar trabalhar de fora para dentro, porque a fonte está contaminada. Nós precisamos da graça de Deus para transformar os nossos filhos de dentro para fora. Qual é a visão que a religião tem, ou a educação religiosa tem da igreja? Como que eles entendem a participação nessa igreja? Bom, a participação é uma obrigação. Tem que ir, porque é assim que tem que ser.
Nós participamos da igreja porque é uma obrigação. Na educação do Evangelho, a participação na comunidade é um grande privilégio. É aqui que eu encontro os meus irmãos de fé. É aqui que eu aprendo, é aqui que eu sou exortado, é aqui que eu sou confortado. É aqui que eu aprendo mais de Cristo, que eu ganho dos meus irmãos. Eu não venho aqui porque eu sou obrigado, eu venho aqui porque é um grande privilégio. É um grande aprendizado estar aqui. Aqui é o lugar onde eu cresço. Aqui é o lugar onde eu aprendo. Aqui é o lugar onde eu sou cuidado. Meus dias mais difíceis enfrentados na vida, eu fui abraçado pela comunidade da fé de um jeito que só Deus poderia me abraçar. E eu gostaria muito que meus filhos aprendessem isso. É um grande privilégio estar aqui. Isso não é uma obrigação, uma imposta. É um privilégio. Como que a educação religiosa entende o serviço na igreja? O serviço na igreja é um grande peso, é um grande fardo. Ai, tenho que ir de novo naquele evento. Ai, tenho que ir de novo naquele programa. Ai, grupo pequeno outra vez. Ai, capacita. Ai, escola bíblica. Ai, não aguento mais, não vou no culto essa semana. A educação religiosa, ela acredita realmente que tudo que se refere ao Senhor é um peso. E pais que criam seus filhos assim, mesmo que venham todos os cultos, mesmo que venham em todos os programas da igreja, ele está treinando os seus filhos para terem a mesma visão da igreja. Um fardo, um peso, um prejuízo, um problema. É por isso que no Evangelho o serviço é uma questão de amor. Sabemos que a igreja é uma fonte de oportunidades de serviço. Mas as Escrituras sempre dizem que nós servimos uns aos outros em amor. É uma outra visão de comunidade. É lógico que vai gastar a nossa energia. É lógico que vai gastar o nosso tempo. Mas nós seguimos aquele que gastou toda a sua vida por nós. E disse que da mesma forma que Ele nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. Se Ele entregou tudo, nós somos chamados para entregar tudo também. A vida da comunidade da fé e do serviço na comunidade é um ato de amor. Nós trazemos os nossos filhos para que eles entendam que estar aqui não é um problema, é uma alegria, um privilégio. E o pertencimento nessa comunidade, como a visão religiosa diz, esse pertencimento, nós não somos um clube, nós não existimos para entretenimento, nós não existimos para fazer parte. Somente nós somos uma família. No Evangelho, nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos membros de um só corpo e individualmente membros uns dos outros. Nós estamos aqui para viver essa família de Deus. Nós estamos aqui para desempenhar uma visão completamente diferente da religião. Não é obrigação, peso para estar nesse clube. Na verdade, é um privilégio de amor viver em família. É assim que nós olhamos para a igreja, numa educação centrada no Evangelho. É isso que nós vemos. Qual que é a missão dos pais, então, de acordo com o Evangelho? A visão dos pais é a seguinte: da visão religiosa, seus pais entendem que a sua função é proteger os seus filhos do mundo. Eu vou cercar vocês para que vocês sejam protegidos do mundo. E nós não vamos conseguir fazer isso aqui. A nossa missão, a nossa função como pais no Evangelho é enviar os nossos filhos para o mundo. Nós precisamos tê-los bem treinados dentro de casa, para que quando eles vão para a escola, eles sejam agentes do reino de Deus. Para que quando eles vão para a universidade, eles sejam agentes do reino de Deus. Não adianta tentar proteger o seu filho do mundo. Ele vive nesse mundo, ele vai ser centrado nesse mundo. E quanto mais tarde você soltar o seu filho para o mundo, mais ingênuo ele vai para lá com relação ao mal que existe nesse mundo. Nós temos que treiná-los agora para a maldade desse mundo. Porque nós estamos enviando os nossos filhos como emissários de Cristo Jesus. Qual que é a missão, qual que é o ensino da missão? A religiosa entende que é preservar as tradições. A visão religiosa diz o seguinte: filhos, esse mundo é muito ruim, eu vou preservar vocês. Fiquem aqui dentro de casa com o papai. Fiquem aqui com a mamãe. Eu vou preservar vocês lá de fora. Eu não vou deixar vocês terem contato com pessoas ruins, com músicas do mundo. Eu não vou deixar você ter contato com filmes dessa geração. Vem cá, o papai vai preservar você para que você consiga ser
mais um membro da nossa tradição. Mas o ensino, de acordo com o Evangelho, é proclamar. Nós temos que proclamar a Cristo. É proclamar a mensagem de Cristo Jesus ao mundo. Nós fomos chamados para sermos porta-vozes de Cristo Jesus nesse mundo. E nós temos que treinar os nossos filhos para esse fim. Não é que nós não vamos protegê-los naquilo que podemos fazer. Não é que nós não vamos cuidar daquilo que nós podemos fazer. Mas é que a nossa missão não é essa. A nossa missão é treinar os nossos filhos para que eles sejam proclamadores. Porque o objetivo é diferente. Na missão religiosa é fazer novos membros da religião. Mas na missão de Cristo Jesus, de acordo com o Evangelho, é pensar os nossos filhos como discípulos de Cristo. E se eles são discípulos de Cristo, eles são co-herdeiros com Cristo, são irmãos da fé, membros da mesma comunidade, eles também foram chamados para fazer discípulos. A visão religiosa e a visão do Evangelho são completamente diferentes. E nós precisamos entender isso. Por fim, nós vemos a nossa conclusão. Nós precisamos iniciar a educação dos nossos filhos com o Evangelho, porque o Evangelho faz toda a diferença. Por que começar com o Evangelho, nós vimos? Porque ele nos oferece uma visão da nossa história. Nós vemos que a verdadeira origem do nosso filho está em Deus, que o verdadeiro potencial dos nossos filhos está na queda, que a verdadeira necessidade dos nossos filhos é a redenção, que o verdadeiro pertencimento dele está nessa comunidade de fé chamada igreja e que o verdadeiro propósito dos nossos filhos é a missão de Cristo Jesus. Mas por que o Evangelho tem que ser, então, fazer toda essa diferença? Porque nós vemos que o Evangelho define a vida cristã nos termos da graça. Nós vemos que o Evangelho define e descreve o discipulado dos nossos filhos nos termos da dependência. Nós vemos que ele especifica a instrução nos termos da transformação. Ele apresenta a igreja nos termos da comunidade e da comunhão. Ele propõe a missão nos termos de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos quem nós somos como pais e o que nós temos que fazer com os nossos filhos. Tripp disse o seguinte: o que você quer para os seus filhos? Apenas que eles fiquem quietinhos e obedeçam? Quer simplesmente conseguir controlar o comportamento deles, a que não estejam mais sob seus cuidados? Quer um pouco mais do que isso, que seus filhos obedeçam e não somente o constranjam em público? Ou você anseia por mais, muito mais do que isso? Ele termina dizendo: é hora, portanto, de deixar de tentar produzir no coração e na vida dos nossos filhos aquilo que somente Deus pode fazer. É hora de render o seu coração à graça divina e levar o coração dos seus filhos a confiar nessa graça. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos levar os nossos filhos a confiarem em Cristo Jesus na graça, ensinando eles, instruindo eles, discipulando e sempre apontando para Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, olhando para a Tua palavra, aquilo que nós aprendemos a respeito do Evangelho. E nós vimos que faz toda a diferença do mundo olhar primeiro para o Teu Evangelho na nossa educação de filhos, porque isso faz toda a diferença na nossa identidade como pais e na nossa missão como pais. Nos ajuda, Senhor, a vivermos isso de uma maneira sóbria, a vivermos isso de uma maneira verdadeira. E nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos Teus na vida dos nossos filhos. Nos ajuda a levar o Evangelho para os nossos filhos, para que eles possam crer em Cristo Jesus em primeiro lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.